Vamos pensar numa coisa: uma ilha minúscula com o poder de literalmente paralisar a economia mundial. Uma nação que construiu sua defesa não com exércitos, mas com pedacinhos de silício. Essa é a história de como Taiwan se tornou indispensável para todo mundo por meio de uma estratégia genial, o seu escudo de silício. E para a gente entender essa estratégia, vamos começar com um enigma. Recentemente, os Estados Unidos, que são o principal aliado militar de Taiwan, fizeram uma proposta que parecia irrecusável, e Taiwan disse não, na lata. Por que alguém arriscaria irritar seu protetor mais poderoso? A resposta para essa pergunta, olha, revela tudo. Então, o cenário é o seguinte: a tensão entre Estados Unidos e China pela liderança tecnológica está no máximo. E bem no meio desse cabo de guerra, os Estados Unidos foram até Taiwan com a proposta que, para eles, era uma questão de segurança nacional. A resposta de Taiwan não foi nada diplomática. Não teve meio termo, não teve hesitação. Foi um não definitivo. A principal negociadora da ilha deixou bem claro para o mundo todo: a proposta era inaceitável. Mas o que exatamente os Estados Unidos estavam pedindo? A proposta era gigantesca: transferir metade de toda a produção de semicondutores de Taiwan para os Estados Unidos. Para os americanos, era um jeito de proteger suas cadeias de suprimentos e sua segurança. Mas para Taiwan, isso era simplesmente impensável. E para entender o porquê, a gente precisa olhar mais de perto o que está em jogo. E o que está em jogo são os semicondutores. Eles não são só componentes eletrônicos, não, são, na prática, os cérebros que movem o nosso mundo moderno. De um jeito bem simples, um semicondutor, ou chip, como a gente costuma chamar, é o coração de qualquer aparelho eletrônico que a gente usa. É ele que processa, guarda e envia informação. Sem eles, a economia digital global não só desacelera, ela simplesmente para. Acaba. E não estamos falando só de celular, viu? Pensar em todas as tecnologias que estão definindo o nosso futuro. Inteligência artificial, rede 5G, computação em nuvem, robôs autônomos, até os sistemas de defesa mais sofisticados do mundo. Absolutamente nada disso funciona sem os semicondutores mais avançados que existem. O que esse gráfico mostra é a onipresença desses chips. Eles não são um produto de nicho. Eles são a base de tudo. Da comunicação que nos conecta aos carros que a gente dirige, passando pelas indústrias que produzem os bens que consumimos, todo o setor da economia moderna é, no fundo, um setor que depende de semicondutores. Então, ok, já entendemos que esses chips são vitais. Isso nos leva de volta a Taiwan e a fonte do seu incrível poder estratégico. Um poder que ficou conhecido justamente como o escudo de silício. Agora, presta atenção nesse número. 92%. É um número que define o equilíbrio de poder tecnológico no mundo hoje. Mas 92% de quê exatamente? Pois é, 92% de todos os semicondutores mais avançados do planeta, aqueles chips essenciais para a inteligência artificial e para sistemas de defesa, são fabricados em Taiwan. A Coreia do Sul fabrica os outros 8%. E o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos e China, 0, não fabrica nenhum. Essa concentração total é o escudo de silício de Taiwan. Mas como é que Taiwan conseguiu esse domínio tão impressionante? Não foi por acaso. Foi o resultado de uma estratégia muito deliberada e de uma inovação no modelo de negócios que mudou as regras do jogo, o chamado modelo Foundry. O sucesso de Taiwan não foi obra do acaso, de jeito nenhum. Foi um projeto de nação. Desde o início, o governo de lá identificou os semicondutores como a chave para o futuro. Eles investiram uma fortuna, financiaram pesquisas e assumiram os riscos que nenhuma empresa privada ousaria, tudo para construir uma indústria do zero. E a grande sacada foi este modelo. Taiwan se especializou. Eles basicamente disseram ao mundo: olha, vocês aí foquem no design do chip, se tornem empresas fabless, ou seja, sem fábrica, e deixem com a gente a parte de construir o chip para todo mundo. Essa é a essência do modelo Foundry. Empresas como a Apple e a Nvidia projetam e a gigante taiwanesa TSMC constrói. E essa transformação levou décadas, claro. Começou lá nos anos 70, com o governo investindo em pesquisa. Nos anos 80, eles criaram um polo tecnológico para atrair os melhores talentos. E em 1987 nasceu a TSMC, a empresa com apoio estatal, que se tornaria a mais importante do mundo na fabricação de chips. Só que todo esse sucesso colocou Taiwan numa posição muito poderosa, mas também muito perigosa, presa bem no meio dos interesses de dois gigantes, os Estados Unidos e a China. E aqui está o dilema. A maior parte dos clientes deles está na América do Norte, que também é seu principal protetor militar.
Mas a China, que vê Taiwan como uma província rebelde, é ao mesmo tempo uma ameaça existencial e um mercado crucial. Ou seja, Taiwan precisa agradar seu protetor sem enfurecer o vizinho perigoso. É uma verdadeira corda bamba geopolítica. O que nos traz de volta à nossa pergunta original. Agora que a gente entendeu todo o contexto, por que Taiwan disse não à proposta dos Estados Unidos de mover sua produção? A resposta está aqui. Para Taiwan, essa concentração de fábricas na ilha não é um risco, é a sua apólice de seguro. É a sua principal fonte de poder no cenário mundial. Se essa produção for espalhada pelo globo, a ilha perde sua importância estratégica e, com isso, a sua segurança. E isso nos leva à definição do escudo de silício. A estratégia é simples e genial: se tornar tão indispensável para a economia global que uma interrupção na sua produção de chips seria catastrófica para todos. Dessa forma, Taiwan garante que o mundo inteiro tenha interesse direto na sua segurança e estabilidade. Portanto, a recusa de Taiwan não foi um ato de desafio contra os Estados Unidos, mas sim um ato de autopreservação estratégica. O que nos deixa com a pergunta final: à medida que a rivalidade entre as superpotências aumenta, a dependência do mundo nesta pequena ilha é o que mantém a paz ou é o gatilho para o próximo grande conflito global?